Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas aulas. Então, hoje será a aula de número 2 da nossa disciplina de microbiologia. Na aula número 1, nós estudamos as noções sobre a microbiologia, como a microbiologia ela se tornou uma ciência, então vimos todos aqueles eventos e aqueles cientistas que foram importantes para esse crescimento da microbiologia, dos estudos, né, em microbiologia, e que é uma disciplina tão importante para diversas áreas, né, principalmente na área humana e tão importante quanto na área das ciências agrárias. A aula número 2, ela tem como tema classificação dos micro-organismos. Porém, antes de entrarmos na aula propriamente dita, que é a aula que eu vou mostrar para vocês os principais micro-organismos estudados, nós vamos rever um pouco das células. Então, esse assunto vocês viram lá em fisiologia vegetal, mas aqui a gente vai rever um pouco. Então, a gente sabe que os seres vivos eles são constituídos de unidades microscópicas, né? Chamadas de quê? Chamadas de células. E que essas células, em conjunto, elas formam estruturas organizadas. Então, eu falei para vocês que todos os seres vivos, eles são compostos por células. Então, a gente tem aqui dois tipos de células, que são as células procariontes e as células eucariontes. Então, vocês podem observar aqui no slide, né, que existe uma diferença na organização dessas células, em que as células procariontes são células mais simples, né, onde nós temos aqui no centro da célula um material que é chamado de DNA, né? Esse DNA é responsável pela hereditariedade e esse DNA ele fica solto em um líquido chamado de citoplasma, juntamente com outras organelas, né? Que são os ribossomos, os mesossomos. E na outra célula, que é a célula eucarionte, esse DNA, que é importantíssimo, né, principalmente para a perpetuação da espécie, ele fica dentro de um núcleo, né, como vocês podem observar aqui na figura, que é esse círculo de cor amarela. Então, o DNA ele fica aí dentro, protegido por uma membrana nuclear, e no citoplasma nós vamos encontrar outras organelas, como o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, dentre outras organelas, que cada organela dessa ela tem a sua função dentro da célula. Aqui eu coloquei esse slide para vocês visualizarem, né, a diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte, né? Então, podemos observar que na célula eucarionte existe muito mais organelas, então existem muito mais funções do que uma célula procarionte, né? E aí vocês podem observar o citoplasma e no citoplasma o material genético, que é o DNA, que está solto nesse citoplasma, nas células procariontes, e nas células eucariontes, esse DNA está dentro do núcleo protegido por uma membrana nuclear. Aqui, para vocês observarem a diferença de uma célula animal de uma célula vegetal. Então, a principal característica, a principal diferença das duas células é a presença do cloroplasto nas células vegetais, que elas são responsáveis pelo processo fotossintético, né, que vocês devem ter estudado lá na disciplina de fisiologia. Mas, dentre outras organelas, são muito parecidas. Então, a célula vegetal é constituída por parede celular, da mesma forma a célula animal,
Existem várias outras organelas, né? Mitocôndrias, membrana nuclear, da mesma forma o núcleo, que contém na célula vegetal, também contém na célula animal, e nesse núcleo está o DNA, né? Responsável pela hereditariedade da espécie, né? Perpetuação da espécie. E aqui nós temos um grande cientista, né, que contribuiu bastante para a classificação dos organismos, e aí agora eu não estou falando mais dos micro-organismos e sim dos organismos vivos. Então, Robert, ele era biólogo, botânico e um ecologista americano. Ele foi professor de várias universidades nos Estados Unidos e em 1969 ele propôs, né, a organização desses organismos vivos em 5 reinos. Então ele pegou os organismos vivos e classificou eles em 5 reinos. Né? Essa proposta foi em 1969, porém ela é utilizada até os dias atuais. Então, os 5 reinos, né, estão presentes aqui nessa figura, estão bem caracterizados. Então, o primeiro reino é o reino Monera, onde estão incluídos as bactérias. Então, as bactérias são seres que apresentam células procariontes, né, que são células mais primitivas, que eu mostrei no slide anterior. O segundo reino é o reino protista, onde estão incluídos as algas, os protozoários e os fungos gelatinosos. Esses daqui já apresentam células do tipo eucariontes, porém são células do tipo eucariontes unicelulares. O que é que isso quer dizer? Que ele só possui uma célula, apenas uma célula. Já no reino plante estão incluídas todas as plantas e as algas, que são consideradas as algas superiores, que são aquelas que apresentam mais de uma célula. Elas apresentam células do tipo eucarionte, mas apresentam mais de uma célula, então são células eucariontes multicelulares. No reino Animalia estão todos os animais, né? E aí nesse reino foram agrupados todos os animais. No outro reino é o reino Fungi, e aqui foram agrupados todos os fungos nesse reino. E aqui uma característica importante desse reino é que estão incluídos tantos os fungos microscópicos, aqueles que só podemos visualizar através de um equipamento, falei para vocês na aula anterior, que é o microscópio, e os fungos, né, que conseguimos visualizar a olho nu. Porém, os fungos de interesse para a microbiologia agrícola, né, de interesse para a agricultura, são os fungos microscópicos. E aí fechou os 5 reinos, né? Então nós temos o reino Monera, que estão incluídas as bactérias, o reino protista, que está incluídas as algas, protozoários e fungos gelatinosos, que constituem células eucariontes, mas são unicelulares, né? Aqueles micro-organismos que só contêm uma célula, e nos demais nós temos o reino Plante, Animalia e Fungi, que são organismos constituídos pelas células eucariontes, né? E que apresentam células unicelulares e multicelulares, principalmente no reino Fungi
é que se destaca mais essa característica, né? Que os fungos eles podem ser unicelulares ou multicelulares, né? Então, mas afinal, né? Quais são os principais micro-organismos estudados pela microbiologia e quais aqueles de interesse agrícola? Então, vamos conhecer agora quais são esses micro-organismos. Então, os principais micro-organismos estudados na microbiologia são os procariontos, né, que apresentam células procariontos e células eucariontes. Nos procariotos só temos as bactérias. E nos eucariotos nós temos os fungos, os protozoários e as algas. Nós temos também outro micro-organismo que é bastante estudado, que é o vírus, né? Só que o vírus, ele não apresenta nem célula do tipo eucarioto, nem célula do tipo procarioto. Então, os vírus, eles são seres chamados de acelulares, porque ele precisa de um material vivo para se reproduzir. Se não tiver um material vivo, ele não se reproduz. Existe uma discussão entre os cientistas, porque alguns consideram os vírus seres vivos e outros não consideram os vírus seres vivos. Porque os vírus, na verdade, eles não têm nem a célula do tipo procarioto, nem célula do tipo eucarioto. E ele precisa da célula, da maquinaria, da célula, desses dois tipos de célula para se reproduzir. Por isso que eles são considerados seres acelulares. Daqui, quais são os de interesse agrícola? Quais são aqueles que vamos estudar? Nós vamos estudar os vírus, os fungos e as bactérias. Então, esses três grupos de micro-organismos são os que a gente vai estudar durante a nossa disciplina. Porém, eu coloquei aqui para vocês algumas características, né, dos protozoários, das algas e dos três grupos de micro-organismos que iremos estudar. Então, os protozoários, eles são seres eucarióticos, né? Apresentam células eucarióticas do tipo unicelular, ou seja, apenas uma célula. E são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento e aí eles precisam, né, absorver nutrientes de outra forma, porque eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles se movem através de duas estruturas que podem ser, que são chamadas, né, de cílios e flagelos. São estudados principalmente na parasitologia. Então, tanto parasitologia humana quanto parasitologia animal. Então, é nessas duas disciplinas que os protozoários eles são estudados, né? São amplamente distribuídos na natureza, principalmente em ambientes aquáticos, e eles são nocivos ao homem, principalmente o protozoário do tipo ameba e o protozoário do tipo giardia. As algas, né? As algas são muito semelhantes às plantas, elas apresentam clorofila e elas também participam do processo de fotossíntese, né? Como as plantas, são seres eucariotos e elas podem ser unicelulares ou multicelulares. A gente pode encontrar algas de vários tamanhos, então pode ter algas pequenas e algas muito grandes, né? Elas têm uma característica importante porque elas podem ser nocivas, né? Elas podem ser tóxicas,
aos seres humanos e a gente pode encontrar elas principalmente em ralos de piscina e também em caixas d'água. E algumas espécies elas são utilizadas nas indústrias, né, de alimentos, farmacêuticos, cosméticos e também uso de laboratório. E aí os fungos também nós vamos encontrar fungos de vários tamanhos, né? Eu acho que vocês também já ouviram falar nos cogumelos, né? Então, os cogumelos é muito comum encontrar na natureza e tem aqueles cogumelos que são comestíveis e os cogumelos que a gente encontra bastante próximo a troncos de árvore. E também existe os fungos que são parasitas de humanos e animais, e aqueles que são parasitas de plantas. E os fungos de interesse da nossa disciplina são esses, os fungos parasitas de plantas, né? Mas de uma forma geral, esses fungos eles podem ser unicelulares ou multicelulares, né? Contém uma única célula ou várias células, mas do tipo eucarioto, certo? Possui uma parede celular bem rígida, né? E a gente vai estudar com detalhe o que é uma parede celular rígida do fungo quando estivermos estudando os fungos, né? E os fungos, eles não ingerem alimentos, eles obtêm os nutrientes através da absorção, né? Do material que ele está em cima desse material, que ele está absorvendo esse material, onde ele está crescendo em cima desse material, que pode ser, né, planta, vegetais, né, animais e até o próprio homem. Então, as bactérias, elas apresentam, né, as células do tipo procariotos e a gente viu aquela característica importante que as células do tipo procariotos, o DNA, né, o material genético, ele fica ali solto no citoplasma, ele não é revestido pela membrana nuclear, né? E as bactérias elas são divididas em dois grandes grupos, que são as bactérias que constituem os grupos eubactérias e as bactérias que constituem o grupo arqueobactérias. Então, as bactérias que estão presentes no grupo eubactérias apresentam várias formas, né? As formas esféricas, bastonetes e espirilo são as mais importantes, né? Elas podem aparecer isoladas ou em forma de colônias e são unicelulares, ou seja, apresenta apenas uma célula. E outra característica das células é que elas apresentam o quê? Flagelos. E esses flagelos, eles são importantes na locomoção dessas bactérias. As bactérias que estão no grupo das arqueobactérias, elas têm um fato importante, é que elas podem habitar ambientes extremos, como ambientes que apresentam altas concentrações de sais, acidez e altas temperaturas. Então, são bactérias que conseguem viver nesses ambientes extremos e que outro micro-organismo não consegue sobreviver nesses ambientes onde essas bactérias elas habitam. Os vírus, como a gente falou, eles não apresentam nem células do tipo procarioto, nem células do tipo eucarioto, né? Ele é constituído pelo material genético que pode ser o DNA ou o RNA. Então, ou ele tem o DNA ou ele tem o RNA na sua constituição. Como eu falei, os vírus,
eles só se multiplicam dentro de uma célula viva, dentro de uma célula hospedeira. Então, ele precisa de uma célula para poder ele se replicar. Então, fora de um ser vivo, o vírus ele é inerte, ele não consegue multiplicar, né, o seu material genético, certo? Então, nas próximas aulas, vamos estudar com detalhes os vírus, as bactérias e os fungos. Então, a gente vai estudar detalhadamente a importância, né, desses micro-organismos para a microbiologia agrícola. Então, o quanto que esses micro-organismos causam prejuízos e o quanto que eles são benéficos, né? Porque existe também que esses micro-organismos, eles não só causam prejuízo, eles também, vocês vão ver durante as aulas que eles também são benéficos, certo? Então, alunos, até a próxima aula.